Números 15. Depois falou o Senhor a Moisés, dizendo: Fala aos filhos de Israel, e dize-lhes: Quando entrardes na terra das vossas habitações, que eu vos hei de dar, e ao Senhor fizerdes oferta queimada, holocausto ou sacrifício, para cumprir um voto, ou em oferta voluntária, ou nas vossas solenidades, para fazerdes ao Senhor um cheiro suave de ovelhas ou gado. Então aquele que apresentar a sua oferta ao Senhor, por oferta de alimentos, trará 1/10 de flor de farinha misturada com a 4ª parte de um hin de azeite. E de vinho para libação, prepararás a 4ª parte de um hin para holocausto ou para sacrifício para cada cordeiro. E para cada cordeiro prepararás uma oferta de alimentos de 2/10 de flor de farinha, misturada com a 1/3 parte de um hin de azeite. E de vinho para libação, oferecerás a 1/3 parte de um hin ao Senhor, em cheiro suave. E quando preparares novilho para holocausto ou sacrifício, para cumprir um voto ou um sacrifício pacífico ao Senhor, com o novilho apresentarás uma oferta de alimentos de 3/10 de flor de farinha misturada com a metade de um hin de azeite. E de vinho para libação, oferecerás a metade de um hin, oferta queimada em cheiro suave ao Senhor. Assim se fará com cada boi, ou com cada carneiro, ou com cada um dos cordeiros ou cabritos, segundo o número que oferecerdes, assim o fareis com cada um segundo o número deles. Todo o natural assim fará estas coisas, oferecendo oferta queimada em cheiro suave ao Senhor. Quando também peregrinar convosco algum estrangeiro, ou que estiver no meio de vós nas vossas gerações, e ele apresentar uma oferta queimada de cheiro suave ao Senhor, como vós fizerdes, assim fará ele. O mesmo estatuto haja para vós, ó congregação, e para o estrangeiro que entre vós peregrina, por estatuto perpétuo nas vossas gerações. Como vós, assim será o peregrino perante o Senhor. Uma mesma lei e o mesmo direito haverá para vós e para o estrangeiro que peregrina convosco. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: Fala aos filhos de Israel e dize-lhes: Quando entrardes na terra em que vos hei de introduzir, acontecerá que quando comerdes do pão da terra, então oferecereis ao Senhor oferta alçada. Das primícias da vossa massa oferecereis um bolo em oferta alçada, como oferta da eira, assim o oferecereis. Das primícias das vossas massas darei ao Senhor oferta alçada nas vossas gerações. E quando vierdes a errar, e não cumprirdes todos esses mandamentos que o Senhor falou a Moisés, tudo quanto o Senhor vos tem mandado por intermédio de Moisés, desde o dia que o Senhor ordenou, e dali em diante nas vossas gerações, será que quando se fizer alguma coisa por ignorância, e for encoberto aos olhos da congregação, toda a congregação oferecerá um novilho para o holocausto em cheiro suave ao Senhor, com a sua oferta de alimentos e libação, conforme o estatuto, e um bode para expiação do pecado. E o sacerdote fará a expiação por toda a congregação dos filhos de Israel. Ele será perdoado, porquanto foi por ignorância, e trouxeram a sua oferta queimada ao Senhor, e a sua expiação do pecado perante o Senhor, por causa da sua ignorância. Será, pois, perdoado a toda a congregação dos filhos de Israel, e mais ao estrangeiro que peregrina no meio deles, porquanto por ignorância sobrevenho a todo o povo. E se alguma alma pecar por ignorância, para expiação do pecado oferecerá uma cabra de 1 ano, e o sacerdote fará a expiação pela pessoa que pecou, quando pecar por ignorância, perante o Senhor, fazendo expiação por ela, e lhe será perdoado. Para o natural dos filhos de Israel, e para o estrangeiro que no meio deles peregrina, uma mesma lei vos será, para aquele que pecar por ignorância. Mas a pessoa que fizer alguma coisa temerariamente, quer seja dos naturais, quer dos estrangeiros, injúria ao Senhor,
tal pessoa será extirpada no meio do seu povo, pois desprezou a palavra do Senhor e anulou o seu mandamento. Totalmente será extirpada aquela pessoa, a sua iniquidade será sobre ela. Estando, pois, os filhos de Israel no deserto, acharam um homem apanhando lenha no dia de sábado. E os que acharam apanhando lenha o trouxeram a Moisés e Arão e a toda a congregação, e o puseram em guarda, porquanto ainda não estava declarado o que se lhe devia fazer. Disse, pois, o Senhor a Moisés: certamente morrerá aquele homem, toda a congregação o apedrejará fora do arraial. Então toda a congregação o tirou para fora do arraial, e o apedrejaram, e morreu, como o Senhor ordenara a Moisés. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: fala aos filhos de Israel e dize-lhes que nas bordas das suas vestes façam franjas pelas suas gerações, e nas franjas das bordas ponham um cordão de azul. E as franjas vos serão para que, vendo-as, vos lembreis de todos os mandamentos do Senhor e os cumprais, e não seguireis o vosso coração, nem após os vossos olhos, pelos quais andais vos prostituindo, para que vos lembreis de todos os meus mandamentos e os cumprais, e santos sejais a vosso Deus. Eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tirei da terra do Egito, para ser vosso Deus. Eu sou o Senhor vosso Deus. Números 16. E Coré, filho de Izar, filho de Coate, filho de Levi, tomou consigo Adatã e Abirão, filhos de Eliabe, e Aon, filho de Pelete, filhos de Ruben. E levantaram-se contra Moisés com 250 homens, os filhos de Israel, príncipes da congregação, chamados à assembleia, homens de posição. E se congregaram contra Moisés e contra Arão. Eles disseram: basta-vos, pois que toda a congregação é santa, todos são santos, e o Senhor está no meio deles. Por que, pois, vos elevais sobre a congregação do Senhor? Quando Moisés viu isso, caiu sobre o seu rosto. E falou a Coré e a toda a sua congregação, dizendo: amanhã pela manhã o Senhor fará saber quem é seu, e quem é o santo que ele fará chegar a si, e aquele a quem escolher fará chegar a si. Fazei isto, tomai vós incensários, Coré e todo o seu grupo, e pondo fogo neles amanhã, sobre eles deitai incenso perante o Senhor. E será que o homem a quem o Senhor escolher, este será santo. Basta-vos, filhos de Levi. E disse mais Moisés a Coré: ouvi agora, filhos de Levi. Porventura, pouco para vós é que o Deus de Israel vos tenha separado da congregação de Israel, para vos fazer chegar a si, e administrar o ministério do tabernáculo do Senhor, e estar perante a congregação para ministrar-lhe, e te fez chegar, e todos os teus irmãos, os filhos de Levi contigo, ainda também procurais o sacerdócio? Assim tu e todo o teu grupo estais contra o Senhor. E Arão, quem é ele, que murmureis contra ele? E Moisés mandou chamar Adatã e Abirão, filhos de Eliabe. Porém eles disseram: não subiremos. Porventura, é pouco que nos fizeste subir de uma terra que emana leite e mel, para nos matares neste deserto, senão que também queres fazer-te príncipe sobre nós? Nem tampouco nos trouxe a uma terra que emana leite e mel, nem nos deste campo e vinhas em herança. Porventura, arrancarás os olhos a estes homens? Não subiremos. Então Moisés irou-se muito, e disse ao Senhor: não atentes para a sua oferta, nenhum só jumento tomei deles, nem a nenhum deles fiz mal. Disse mais Moisés a Coré: tu e todo o teu grupo, ponde-vos perante o Senhor, tu e eles, e Arão amanhã. Tomai cada um o seu incensário, e neles ponde incenso, e trazei cada um o seu incensário perante o Senhor, 250 incensários, também tu e Arão, cada um o seu incensário.
Tomaram, pois, cada um o seu incensário, e neles puseram fogo, e neles deitaram incenso, e se puseram perante a porta da tenda da congregação com Moisés e Arão. E Coré fez ajuntar contra eles todo o povo à porta da tenda da congregação. Então a glória do Senhor apareceu a toda a congregação. E falou o Senhor a Moisés e a Arão, dizendo: Apartai-vos do meio desta congregação, e os consumirei no momento. Mas eles se prostraram sobre os seus rostos e disseram: Ó Deus, Deus dos espíritos de toda a carne, pecará um só homem, e indignar-te-ás tu contra toda esta congregação? E falou o Senhor a Moisés, dizendo: Fala a toda esta congregação, dizendo: Subi do derredor da habitação de Coré. Fala a toda esta congregação, dizendo: Subi do derredor da habitação de Coré, Datã e Abirão. Então Moisés levantou-se e foi a Datã e Abirão, e após ele seguiram os anciãos de Israel. E falou à congregação, dizendo: Desviai-vos, peço-vos, das tendas destes homens ímpios, e não toqueis nada do que é seu, para que porventura não pereçais em todos os seus pecados. Subiram, pois, do derredor da habitação de Coré, Datã e Abirão. E Datã e Abirão saíram, e se puseram à porta das suas tendas, juntamente com as suas mulheres e seus filhos e suas crianças. Então disse Moisés: Nisto conhecereis que o Senhor me enviou a fazer todos estes feitos, que de meu coração não procedem. Se esses morrerem como morrem todos os homens, e se forem visitados como são visitados todos os homens, então o Senhor não me enviou. Mas se o Senhor criar alguma coisa nova, e a terra abrir, e sua boca os tragar, com tudo o que é seu, e vivos descerem ao abismo, então conhecereis que estes homens irritaram ao Senhor. E aconteceu que, acabando ele de falar todas essas palavras, a terra que estava debaixo deles se fendeu, e a terra abriu a sua boca, e os tragou com as suas casas, como também a todos os homens que pertenciam a Coré, e a todos os seus bens. E eles, e tudo o que era seu, desceram vivos ao abismo, e a terra os cobriu, e pereceram no meio da congregação. E todo Israel, que estava ao redor deles, fugiu ao redor deles, porque diziam: Para que não nos trague a terra também a nós. Então saiu fogo do Senhor, e consumiu os 250 homens que ofereciam incenso. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: Dize a Eleazar, filho de Arão, o sacerdote, que tome os incensários no meio do incêndio, e espalhe o fogo longe, porque santos são. Quanto ao incensário daqueles que pecaram contra suas almas, deles se façam folhas estendidas para a cobertura do altar, porquanto os trouxeram perante o Senhor, pelo que santos são, e serão por sinal aos filhos de Israel. E Eleazar, o sacerdote, tomou os incensários de metal, que trouxeram aqueles que foram queimados, e o estenderam em folhas para a cobertura do altar, por memorial para os filhos de Israel, que nenhum estranho, que não for da descendência de Arão, se chegue para acender incenso perante o Senhor, para que não seja como Coré e a sua congregação, como o Senhor lhe tinha dito por intermédio de Moisés. Mas no dia seguinte, toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e contra Arão, dizendo: Vós mataste o povo do Senhor. E aconteceu que, ajuntando-se a congregação contra Moisés e Arão, e virando-se para a tenda da congregação, eis que a nuvem a cobriu, e a glória do Senhor apareceu. Vieram, pois, Moisés e Arão perante a tenda da congregação. Então falou o Senhor a Moisés, dizendo: Levantai-vos do meio desta congregação, e a consumirei, num momento. Então se prostraram sobre os seus rostos. E disse Moisés a Arão: Toma o seu incensário, e põe nele fogo do altar, e deita incenso sobre ele, e vai depressa à congregação, e faz expiação por eles, porque grande indignação saiu de diante do Senhor,
já começou a praga. E tomou Arão, como Moisés tinha falado, e correu ao meio da congregação. E eis que já a praga havia começado entre o povo, e deitou incenso nele, e fez expiação pelo povo. E estava em pé entre os mortos e os vivos, e cessou a praga. E os que morreram daquela praga foram 14.700, fora os que morreram por causa de Coré. E voltou Arão a Moisés à porta da tenda da congregação, e cessou a praga. Números 17. Então falou o Senhor a Moisés, dizendo: Fala aos filhos de Israel, e toma deles uma vara para cada casa paterna de todos os seus príncipes, segundo as casas de seus pais, 12 varas, e escreverás o nome de cada um sobre a sua vara. Porém o nome de Arão escreverás sobre a vara de Levi, porque cada cabeça da casa de seus pais terá uma vara. E os porás na tenda da congregação, perante o testemunho, onde eu virei a vós. E será que a vara do homem que eu tiver escolhido florescerá. Assim farei cessar as murmurações dos filhos de Israel contra mim, com que murmuram contra vós. Falou, pois, Moisés aos filhos de Israel, e todos seus príncipes deram-lhe cada um uma vara, para cada príncipe uma vara, segundo as casas de seus pais, 12 varas, e a vara de Arão estava entre as deles. E Moisés pôs estas varas perante o Senhor na tenda do testemunho. Sucedeu, pois, que no dia seguinte, Moisés entrou na tenda do testemunho, e eis que a vara de Arão, pela casa de Levi, florescia, porque produzira flores, e brotara renovos, e dera amêndoas. Então Moisés tirou todas as varas de diante do Senhor, e a todos os filhos de Israel, e eles ouviram, e tomaram cada um a sua vara. Então o Senhor disse a Moisés: Torna a pôr a vara de Arão perante o testemunho, para que se guarde por sinal para os filhos rebeldes. Assim farás acabar as suas murmurações contra mim, e não morrerão. E Moisés fez assim, como lhe ordenara o Senhor, assim fez. Então falaram os filhos de Israel a Moisés, dizendo: Eis aqui nós expiramos, perecemos, nós todos perecemos. Todo aquele que se aproximar do tabernáculo do Senhor morrerá. Seremos, pois, todos consumidos? Números 18. Então disse o Senhor a Arão: Tu e teus filhos, e a casa de teu pai contigo, levareis sobre vós a iniquidade do santuário. Tu e teus filhos contigo, levareis sobre vós a iniquidade do vosso sacerdócio. E também farás chegar contigo a teus irmãos, a tribo de Levi, e a tribo de teu pai, para que se juntem a ti, e te sirvam. Mas tu e teus filhos contigo estareis perante a tenda do testemunho, e eles cumprirão as tuas ordens, e terão o encargo de toda a tenda. Mas não se chegarão aos utensílios do santuário, nem ao altar, para que não morram, tanto eles como vós. Mas se ajuntarão a ti, e farão o serviço da tenda da congregação. Em todo o ministério da tenda do testemunho, não se chegará a vós. Vós, pois, fareis o serviço do santuário e o serviço do altar, para que não haja outra vez furor sobre os filhos de Israel. E eu, eis que tenho tomado vossos irmãos, os levitas, no meio dos filhos de Israel, são dados a vós em dádiva pelo Senhor, para que sirvam ao ministério da tenda da congregação. Mas tu e teus filhos contigo cumprireis o vosso sacerdócio, no tocante a tudo que é do altar e a tudo que está dentro do véu, nisso servireis. Eu vos tenho dado o vosso sacerdócio em dádiva ministerial, e o estranho que se chegar morrerá. Disse mais o Senhor a Arão: Eis que eu te tenho dado a guarda das minhas ofertas alçadas, com todas as coisas santas dos filhos de Israel. Por causa da unção, as tenho dado a ti e a teus filhos por perpétuo estatuto. Isto terás das coisas santíssimas do fogo, todas as tuas ofertas com todas as suas ofertas de alimentos,
e com todas as suas ofertas, e com todas as suas expiações pelo pecado, e com todas as suas expiações pela culpa, que me apresentarão, serão coisas santíssimas para ti e para teus filhos. No lugar santíssimo as comerás, todo o homem a comerá, santas serão para ti. Também isto será teu, a oferta alçada dos seus dons, com todas as ofertas movidas dos filhos de Israel. A ti, a teus filhos e a tuas filhas contigo, as tenho dado por estatuto perpétuo. Todo o que estiver limpo na tua casa, delas comerá. Todo o melhor do azeite, e todo o melhor do mosto, e do grão, as suas primícias, que derem ao Senhor, as tenho dado a ti. Os primeiros frutos de tudo que houver na terra, que trouxerem ao Senhor, serão teus. Tudo o que estiver limpo na tua casa os comerá. Toda a coisa consagrada em Israel será tua. Tudo o que abrir a madre, e a toda a carne que trouxerem ao Senhor, tanto de homens como de animais, será teu. Porém os primogênitos dos filhos resgatarás. Também os primogênitos dos animais imundos resgatarás. O que deles se houverem de resgatar, resgatarás, da idade de um mês, segundo a tua avaliação, por 5 ciclos de dinheiro, segundo o ciclo do santuário, que é de 20 geras. Mas o primogênito de vaca, ou o primogênito de ovelha, ou o primogênito de cabra, não resgatarás, santos são. O seu sangue espargirás sobre o altar, e a sua gordura queimarás em oferta queimada de cheiro suave ao Senhor. E a carne deles será tua, assim como o peito da oferta do movimento, e o ombro direito, teus serão. Todas as ofertas alçadas das coisas santas, que os filhos de Israel oferecerem ao Senhor, tenho dado a ti, e os teus filhos, e as tuas filhas contigo, por estatuto perpétuo. Aliança perpétua de sal perante o Senhor é, para ti e para a tua descendência contigo. Disse também o Senhor a Arão: na sua terra herança nenhuma terás, e no meio deles nenhuma parte terás. Eu sou a tua parte e a tua herança, no meio dos filhos de Israel. E eis que aos filhos de Levi tenho dado todos os dízimos em Israel por herança, pelo ministério que executam, o ministério da tenda da congregação. E nunca mais os filhos de Israel chegarão à tenda da congregação, para que não levem sobre si o pecado e morram. Mas os levitas executarão o ministério da tenda da congregação, e eles levarão sobre si a sua iniquidade. Pelas vossas gerações, estatuto perpétuo será, e do meio dos filhos de Israel nenhuma herança terão. Porque os dízimos dos filhos de Israel, que oferecerem ao Senhor, em oferta alçada, tenho dado por herança aos levitas, porquanto eu lhes disse: no meio dos filhos de Israel nenhuma herança terão. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: também falarás aos levitas e dir-lhes-ás: quando receberdes os dízimos dos filhos de Israel, que eu deles vos tenho dado por herança, deles oferecereis uma oferta alçada ao Senhor, os dízimos dos dízimos. E cortar-se-vos-á a vossa oferta alçada, como grão de eira, e como plenitude do lagar. Assim também oferecereis ao Senhor uma oferta alçada de todos os vossos dízimos, e receberdes dos filhos de Israel, e deles dareis a oferta alçada do Senhor a Arão, o sacerdote. E todas as vossas dádivas oferecereis, toda a oferta alçada do Senhor, de tudo o melhor, deles a sua santa parte. E dir-lhe-ás, pois, quando oferecerdes o melhor deles, como novidade da eira, e como novidade do lagar, se contará aos levitas. E comereis em todo lugar, vós e vossas famílias, porque vosso galardão é pelo vosso ministério da tenda da congregação. Assim, não levareis sobre vós o pecado quando deles oferecerdes o melhor, e não profanareis as coisas santas dos filhos de Israel, para que não morrais. Números 19.
Falou mais o Senhor a Moisés e a Arão, dizendo: Este é o estatuto da lei que o Senhor ordenou, dizendo: Dize aos filhos de Israel que te tragam uma novilha ruiva, que não tenha defeito, e sobre a qual não tenha sido posto julgo. E a dareis a Eleazar, o sacerdote. Ele a tirará para fora do arraial, e degolar-se-á diante dele. E Eleazar, o sacerdote, tomará do seu sangue com seu dedo, e dele espargirá para a frente da tenda da congregação 7 vezes. Então queimará a novilha perante os seus olhos, o seu couro, a sua carne, e o seu sangue com o seu esterco se queimará. E o sacerdote tomará pau de cedro, e hisopo, e carmesim, e os lançará no meio do fogo que queima a novilha. Então o sacerdote lavará suas vestes, e banhará sua carne na água, e depois entrará no arraial, e o sacerdote será imundo até a tarde. Também o que a queimou lavará suas vestes com água, em água banhará sua carne, e imundo será até a tarde. E um homem limpo ajuntará a cinza da novilha, e a porá fora do arraial, num lugar limpo, e ficará ela guardada para a congregação dos filhos de Israel, para a água da separação, expiação é. E o que apanhou a cinza da novilha lavará suas vestes, e será imundo até a tarde. Isto será por estatuto perpétuo aos filhos de Israel, e ao estrangeiro que peregrina no meio deles. Aquele que tocar em algum morto, cadáver de algum homem, imundo será 7 dias. Ao 3º dia se purificará com aquela água, e ao 7º dia será limpo. Mas se o 3º dia se não purificar, não será limpo ao 7º dia. Todo aquele que tocar em algum morto, cadáver de algum homem, e não se purificar, contamina o tabernáculo do Senhor. E aquela pessoa será extirpada de Israel, porque a água da separação não foi extirpada sobre ele. Imundo será, está nele ainda a sua imundícia. Esta é a lei quando morrer algum homem, em alguma tenda, todo aquele que entrar naquela tenda, e todo aquele que nela estiver, será imundo 7 dias. Também todo vaso aberto, sobre o qual não houver pano atado, será imundo. E todo aquele que sobre a face do campo tocar em alguém que for morto pela espada, ou em outro morto, ou nos ossos de algum homem, ou numa sepultura, será imundo 7 dias. Para o imundo, pois, tomarão da cinza da queima da expiação, e sobre ela colocarão água corrente num vaso. E um homem limpo tomará hisopo, e a molhará naquela água, e a espargirá sobre aquela tenda, e sobre todos os móveis, e sobre as pessoas que ali estiverem, como também sobre aquele que tocar os ossos, ou em alguém que foi morto, ou que faleceu, ou numa sepultura. E o limpo ao 3º e 7º dia espargirá sobre o imundo, e ao 7º dia purificará, e lavará suas vestes, e se banhará na água, e à tarde será limpo. Porém, o que for imundo, e se não purificar, do meio da congregação será ele extirpado, porquanto contaminou o santuário do Senhor. Água de separação sobre ele não foi espargida, imundo é. Isto lhe será por estatuto perpétuo. E o que espargir a água da separação, lavará suas vestes, e o que tocar a água da separação, será imundo até a tarde. E tudo o que tocar o imundo, também será imundo, e a pessoa que a tocar será imunda até a tarde. Números 20. Chegando os filhos de Israel, toda a congregação, ao deserto de Zim, no mês 1º, o povo ficou em Cádiz. E Miriam morreu ali, e ali foi sepultada. E não havia água para a congregação. Então se reuniram contra Moisés e contra Arão. E o povo contendeu com Moisés, dizendo: Quem dera tivéssemos perecido quando pereceram nossos irmãos perante o Senhor. E por que trouxeste a congregação do Senhor a este deserto, para que morramos aqui, nós e os nossos animais? E por que nos fizeste subir do Egito, para nos trazer a este lugar mau, lugar onde não há semente, nem de figos, nem de vides, nem de romãs, nem água para beber? Então Moisés e Arão se foram de diante do povo à porta da tenda da congregação, e se lançaram sobre os seus rostos, e a glória do Senhor lhes apareceu.
E o Senhor falou a Moisés, dizendo: Toma a vara e ajunta a congregação, tu e Arão, teu irmão, e falai à rocha, perante os seus olhos, e dará a sua água. Assim lhes tirarás a água da rocha, e darás a beber à congregação e aos seus animais. Então Moisés tomou a vara de diante do Senhor, como lhe tinha ordenado. E Moisés e Arão reuniram a congregação diante da rocha. E Moisés disse-lhes: Ouvi agora, rebeldes, porventura tiraremos água desta rocha para vós? Então Moisés levantou a sua mão, e feriu a rocha 2 vezes com a sua vara, e saiu muita água, e bebeu a congregação e os seus animais. E o Senhor disse a Moisés e Arão: Porquanto não cresces em mim, para me santificardes diante dos filhos de Israel, por isso não introduzireis esta congregação na terra que lhes tenho dado. Estas são as águas de Meribá, porque os filhos de Israel contenderam com o Senhor, e se santificou neles. Depois Moisés, de Cádiz, mandou mensageiros ao rei de Edom, dizendo: Assim diz teu irmão Israel: Sabes todo o trabalho que nos sobreveio, como nossos pais desceram ao Egito, e nós no Egito habitamos muitos dias, e como os egípcios nos maltrataram, a nós e a nossos pais. E clamamos ao Senhor, e ele ouviu a nossa voz, e mandou um anjo e nos tirou do Egito. E eis que estamos em Cádiz, cidade na extremidade dos teus termos. Deixa-nos, pois, passar pela tua terra. Não passaremos pelo campo, nem pelas vinhas, nem beberemos a água dos poços. Iremos pela estrada real. Não nos desviaremos para a direita nem para a esquerda, até que passemos pelos teus termos. Porém Edom lhe disse: Não passarás por mim, para que eu não saia com a espada ao teu encontro. Então os filhos de Israel lhe disseram: Subiremos pelo caminho aplanado, e se eu e o meu gado bebermos das tuas águas, darei o preço delas. Não desejo alguma outra coisa, senão passar a pé. Porém ele disse: Não passarás. E saiu-lhe Edom ao encontro com muita gente e com mão forte. Assim recusou Edom deixar passar Israel pelo seu termo. Por isso Israel se desviou dele. E partiram de Cádiz, e os filhos de Israel, toda a congregação, chegaram ao monte Or. E falou o Senhor a Moisés e Arão no monte Or, nos termos da terra de Edom, dizendo: Arão será recolhido a seu povo, porque não entrará na terra que tenho dado aos filhos de Israel, porquanto rebeldes fostes à minha ordem, nas águas de Meribá. Toma a Arão e a Eleazar, seu filho, e faze-o subir ao monte Or, e despe a Arão as suas vestes, e veste-as em Eleazar, seu filho, porque Arão será recolhido e morrerá ali. Fez, pois, Moisés, como o Senhor lhe ordenara, e subiram ao monte Or, perante os olhos de toda a congregação. E Moisés despiu a Arão de suas vestes, e as vestiu em Eleazar, seu filho. E morreu Arão ali sobre o cume do monte, e desceram Moisés e Eleazar no monte. Vendo, pois, toda a congregação que Arão era morto, choraram a Arão 30 dias, toda a congregação de Israel.